duas palavras. Primeira palavra, sopro, vela. Ok. Constelação da vela. Ok, vela. Segunda palavra, sol, estrela. Sol. A segunda palavra, vela solar. Você já falou disso? Nunca. Falou. Quando? O que eu falei? É que eu acho que eu já Você tá acompanhando outros canais aí, você tá assistindo outros canais, não é possível. Nossa, eu acho que eu já fiz essa adivinhação. Não, a gente fez vela padrão. Vela padrão. Isso, que a gente tava falando das cefeidas. Ah, não tem nada a ver, nada a ver. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Hoje vamos continuar com a série O Guga Perguntou. Toca aí a vinheta aí, Gui. Gui fez uma vinheta, você viu? Você não viu? Ficou muito boa, você perdeu. Muito bom, Gui. Vinheta incrível. Nessa série, o Guga perguntou um pouco sobre o que são velas solares e se elas são possíveis de a gente se locomover pelo espaço com elas, se existe algum projeto para isso. Então, tudo isso respondido no vídeo de hoje, bora lá. Primeiro vamos definir o que é vela solar. Vela solar é uma ideia de uma propulsão para a gente usar numa sonda. A ideia é que a sonda vai utilizar uma vela que vai ser sensível à radiação solar, utilizando a radiação solar como nosso próprio veleiro aqui da Terra. Normalmente as sondas e os satélites eles precisam de propulsão, tanto para poder ir para o espaço como se locomover no espaço. Eles às vezes têm que fazer alguns ajustes, ou mesmo caso eles precisem ir para algum outro planeta. Pegar uma sonda que vai para Marte. Saúde. Agora não é mais tossir, é espirrar. Então imagina uma sonda que está indo para Marte, ela precisa de uma propulsão para poder chegar lá. E se a gente conseguisse criar algum material que utilizasse a própria radiação solar para poder se locomover no espaço com uma vela? Piratas do Espaço? Acho que tem algum anime disso. Eu nem preciso falar que tem um monte de vantagem a gente ter um veleiro solar. Primeiro que a gente não vai usar combustível, ou pelo menos o nosso combustível tá lá, é o Sol, já tá lá no espaço. Então o peso que seria usado para colocar combustível, a gente poderia colocar mais equipamentos. E ficaria mais barato a gente mandar um objeto para o espaço, já que ele é mais leve. E sempre que a gente manda um objeto para o espaço, a gente tem que pensar no peso dele, o espaço que ele ocupa. Fora que esse veleiro vai ser movido por uma fonte que é renovável, ou pelo menos enquanto durar o Sol, né? Que aí mais uns bilhões de anos, tá tudo bem. 4,5 bilhões, não, mais 5 bilhões de anos. Uns 5 bilhões tá bom, né? A gente precisa, acho que é o suficiente para uma sonda. É, quando ela estiver na fase de gigante, vai ter mais vento ainda. É verdade. Não sei, ela é capaz de comer a sonda também, né? Mas tudo bem. Mas a humanidade acaba muito antes disso. Não vai ter ninguém para ler as mensagens da sonda. Pois é, e já existem pesquisas e até veleiros efetivos, assim, veleiros espaciais que funcionam. Mas antes eu tenho que voltar para explicar um pouco sobre o que é um veleiro para vocês. Eu já falei que é veleiro, vela solar, preciso voltar para explicar o que é veleiro. Dá uns conceitinhos aqui que eu aprendi utilizando o meu iate. Iate não tem vela, né? Ou tem? Eu não faço ideia. Vou comprar um para ver se vem com vela. Bom, vamos falar então como funciona a vela de um barco. E eu sei que aí o nosso membro, o Flávio Riaça, aí ele é especialista em velas, barco, velejador. É uma coisa que eu não faria, que eu enjoo e não sei nadar e morro de medo do mar. Caramba, você realmente tá pronta para ir para um veleiro. Só porque eu comprei uma passagem de veleiro para nós. Mas imagina ver o céu noturno no meio do oceano. Isso é bonito, se o oceano não deixar, né? Bom, é meio intuitivo como funciona um veleiro. Na verdade, a gente tem o vento batendo na vela e realizando então uma força para a gente poder andar com o barco. E aí vocês vão perguntar, então isso aqui só funciona quando o vento tá a favor do barco, certo? Agora eu te pergunto, como o barco anda quando o vento tá contra ele? Não faço ideia. Agora que você vai aprender aqui, ó. Presta atenção. Bom, em primeiro lugar, eu preciso falar para vocês que a vela do barco, ela funciona exatamente igual à asa do avião. Quando a gente tem um avião, a asa do avião, ela tem um formato específico para ajudar a circular o ar. Por quê? Porque é bem parecido com esse, ele tem um lado curvo aqui. E o que acontece? Quando o ar passa por esse lado, ele passa mais rapidamente do que quando ele passa por esse lado. Logo, quando ele passa mais lentamente por um lado, ele realiza mais pressão naquele ponto.
Então, se a vela tá assim, o vento tá batendo contra ela, a gente vai ter um vento passando mais rapidamente desse lado do que desse lado, que tá acumulando moléculas de ar. Esse lado, então, sofre uma pressão para lá, que nem a asa do avião. O que acontece é que se eu tô andando contra o vento, eu coloco a vela na diagonal. E aí, eu vou ter uma quantidade de ar passando mais rapidamente aqui do que aqui. O que vai acontecer, se eu tô andando contra o vento, eu vou ter uma resultante para cá, certo? Mas eu quero ir para lá. O que acontece? Eu decomponho essa resultante que tá na diagonal, eu quero ir para sua direção. Eu tenho uma resultante na diagonal que eu decomponho em duas componentes. Uma para cá, outra para cá, certo? Só me interessa a que vai para frente, correto? Então eu só preciso eliminar uma dessas resultantes. E como é que eu elimino essa resultante? Quando o barco tem uma quilha. A quilha do barco elimina a resultante que está empurrando ele para lá. Quando o barco é empurrado para lá, a quilha não deixa o barco tombar. O que é quilha? Boa pergunta. Quilha é aquela barbataninha que tem embaixo dos barcos. Ah, sei. Igual com uma prancha. Quando você vê a prancha, ela tem umas quilhas. É aquela barbataninha que tá para baixo. Aquela quilha não deixa o barco tombar, porque ela empurra a água e impede o barco de virar. Ou seja, se eu quiser andar contra o vento, é só eu colocar a vela na diagonal. Faço uma força na direção aqui, ó, nessa direção, 45 graus, e eu decomponho essa força em duas e elimino a força que tá pro lado, ficando só a resultante para frente. Resumão, se eu quiser andar contra o vento, eu coloco a minha vela na diagonal, e aí eu vou ter uma resultante para cá. Eu decomponho essa resultante para frente e pro lado, e elimino a resultante do lado com a quilha. E aí eu consigo andar para frente, mesmo que seja contra o vento. Então, com isso em mente, a gente volta para a vela solar. Isso é importante porque sempre que eu vejo vela solar, as pessoas perguntam, mas aí só vai adiantar se a gente vai se afastando do sol, né? Porque o vento solar está numa direção. Não, vai depender de como a gente projetou a vela, de como a gente vai utilizar ela. E sim, já existem velas solares. Existe uma sonda chamada LightSail 2, LightSail 2, que é uma sonda de mais de 32 metros. E ela atualmente está utilizando as velas solares para viajar pelo espaço. Tá, mas por que todas as sondas não utilizam velas solares? Bom, porque a gente está só começando ainda esse trabalho de vela solar. A gente tem uma série de desafios, então a gente ainda está explorando as capacidades de andar pelo espaço com vela solar. Então é uma tecnologia ligeiramente nova e ainda não está perfeita. Para vocês entenderem um pouco os problemas, deixa eu contar os desafios que tem. Bom, para começar aqui, a pressão da radiação solar é extremamente fraca, não é um veleiro. Então a gente precisaria criar velas incrivelmente sensíveis com algum material incrivelmente sensível a essa radiação, o que é um trabalho muito grande de engenharia. Outra questão é a durabilidade desse material. Ele tem que ser leve o suficiente para poder captar a radiação solar, mas também tem que ser resistente para não acabar rasgando lá no espaço. Outra coisa que está sendo desenvolvida é que vocês entenderam que a gente precisa fazer uma série de cálculos com a vela dependendo da direção que a gente vai ter que ir. E uma coisa é um marinheiro lá caminhando em One Piece, no veleiro, no mar, dependendo da direção que está o vento. E outra coisa é uma sonda no espaço. Então os algoritmos para a gente poder se alinhar na direção solar, dependendo da direção que a gente está indo, ainda são muito complicados e ainda estão em desenvolvimento. E uma das coisas que é muito discutida, que é um dos fatores mais importantes, é a dissipação do calor. Esse material, ele acaba aquecendo muito rápido e os equipamentos da sonda não podem se aquecer muito. Então a gente aquece a vela rapidamente e isso acaba passando para os equipamentos, pode causar um mau funcionamento. Então um outro problema. Um outro desafio é que vocês não dão like no vídeo e com isso nosso vídeo fica capenga, isso atrapalha. Você já considerou dar um like no vídeo? Já considerou fazer um comentário aqui pra gente? Contar pra gente se você já ouviu falar de vela solar? E tá até se inscrever no canal, não? Será que a gente ainda vai usar eficientemente a vela solar? Será que aí, quando vocês assistirem esse vídeo, já teremos várias velas solares aí a caminho? Eu lembro muito da vela solar utilizada pelo Conde do Khan aqui no Brasil, que ele tinha uma nave movida a vela solar em Star Wars. Nossa, Ele faz uma ejeção, é bonita a cena, assim, ele solta a vela como se fosse um paraquedas e sai andando pelo espaço, assim, é bonita a cena. Você não lembra? Procura aí no Google aí, nave do Conde do... Não pode falar, porque o Gui, censura aí, porque vai que o algoritmo, né, aqui no Brasil é do Khan. Aliás, se você não gostaria de contribuir com o nosso canal, não tô com o seu coração, não. O AstroTubers é feito para astrônomos profissionais e caso você queira que a gente continue com o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, se inscreva, dá like, comenta
comenta, joga no grupo da família esse vídeo. E caso você queira contribuir com qualquer valor que tocar no seu coração, manda aqui pro nosso QR Code que tá aqui. Ou ainda se torne membro do canal, que tem uma série de facilidades. Olha aqui o nosso e-mail aqui, caso você queira patrocinar o nosso canal. Viu, SV Boni? Estamos aguardando vocês. Tô esperando eles patrocinar nós. Já fizemos muita propaganda deles. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Eu já ia me esquecendo, um abraço para os novos membros aqui, a Dani Aragão e o Ralph Aguiar, que acabou de reativar Rejoint com a gente. Obrigado, pessoal. Beijo.